Às vésperas das Olimpíadas, o Brasil começa a discutir a necessidade de elaborar uma lei antiterrorismo. Apesar de repudiar o terrorismo na Constituição, o Brasil não tem uma lei específica. Quem defende essa proposta acredita que as Olimpíadas poderiam ser atrativo para grupos internacionais realizarem atos no país. A preocupação se agravou com a notícia não confirmada pelas autoridades responsáveis pela segurança pública de que há relatórios de inteligência que detectaram a cooptação de jovens brasileiros para as fileiras do grupo Estado Islâmico. Alguns especialistas afirmam que não é possível combater essas ameaças porque não há uma legislação específica que torne terrorismo um crime, no jargão legal, que tipifique esse crime. Por outro lado, há quem acredite que não é preciso uma lei específica para combater essas atividades. Há ainda quem acredite que esse tipo de legislação corre o risco de criminalizar os movimentos populares. O Brasil em Debate vai discutir esse tema com os deputados Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco, e Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Deputados, primeiro gostaria de saber a opinião dos senhores. Os senhores acreditam realmente que é possível que grupos terroristas possam atuar no Brasil? Deputado Raul Jungmann, o que o senhor acha? Essa era uma pergunta que a Argentina, em 1992, sequer se fazia. E naquele ano de 92, explodiu uma bomba na AMIA, Associação Mutual Israel-Argentina, matando 86 pessoas. A Argentina não tinha Olimpíadas, a Argentina não tinha conflitos nem confrontos com países árabes, e a Argentina, 2 anos depois, sofreu um segundo atentado, dessa vez a Embaixada de Israel, e no total dos 2 atentados, aproximadamente 300 mortos e feridos aconteceram na Argentina. O Brasil não é diferente hoje, com a óbvia, né, diferença da situação da Argentina, porque, como a senhora bem disse, nós teremos em breve Olimpíadas. E as atenções do mundo para o ano estarão aqui no nosso país. Deputado Subtenente Gonzaga, o que o senhor acha? O senhor concorda com isso? Eu Existe concordo. esse risco? O Brasil não está imune a esse risco, a essa possibilidade, né? Apesar de nós termos uma cultura de paz, uma cultura não intervencionista, isso não elimina o risco da atuação de grupos terroristas aqui, independentemente da Olimpíada. A Olimpíada eu acho que é o grande mote que nós temos no momento para retomar esse debate aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Porque, na verdade, nós temos projetos que tentam tipificar o crime de terrorismo, um projeto de mais de 15 anos, que está nessa casa, com vários outros apensados, e que, então, não é uma questão colocada apenas em função das Olimpíadas. É um risco real que nós precisamos de nos preocupar em não só tipificar o crime de terrorismo, mas de estruturar todo o serviço de inteligência do Brasil para que possamos detectar, porque no caso específico do Estado Islâmico, né, o que se tem colocado que não há necessidade de alguém do grupo islâmico vir aqui para recrutar ninguém. Isso está acontecendo pelas redes sociais, por outros mecanismos, que não necessariamente a presença de algum integrante do grupo aqui no Brasil. Agora, aqui na América do Sul, quer dizer, a gente fala do Estado Islâmico, que é uma ameaça que parece bastante distante. Agora, aqui na América do Sul, a gente tem uma tradição não muito feliz dos grupos de luta armada, dos grupos originalmente de esquerda, gerarem grupos terroristas que acabam se juntando com o narcotráfico. Quer dizer, o narcotráfico acabar gerando grupos terroristas, uma certa... e o crime organizado no Brasil tem tido uma força muito grande. Os senhores acreditam que também possa vir uma ameaça dessa fonte? Olha, no momento, essa ameaça, eu diria que é de média intensidade, tá certo? Ela nem deixa de existir, nem também é algo eminente. Mas se ela chegar a existir, qual é a nossa situação? Como bem disse o meu colega deputado, nós não temos legislação antiterror. E vou citar um caso aqui que aconteceu em 2009. Naquele ano, a CIA, a área de inteligência dos Estados Unidos, passou para a Polícia Federal que existiam aqui no Brasil uma base da Al-Qaeda, aquela dos atentados de 11 de setembro de 2001. Essa base, ela foi identificada e a Polícia Federal prendeu o responsável, exatamente que atuava a partir das redes sociais,
articulando ações da Al-Qaeda mundo afora. O Ministério Público e a Justiça tentaram prorrogar a detenção deste elemento, mas eles não conseguiram. Por quê? Porque não existe uma legislação que tipifique o crime de terrorismo. Em 2007 e 2009, eu fui talvez o primeiro parlamentar a fazer audiências públicas aqui no Congresso Nacional sobre a questão do terrorismo. Então, ficou claro para mim que, primeiro, além da ausência de legislação, nós tínhamos também uma ausência de prevenção. O que é prevenção? Você tem, por exemplo, estádio do Mineirão, estádio aqui de Brasília, estádio da Pampulha ou Mineirão e assim por diante. Isso se chama de área crítica. Ela precisa de um plano de contingência. Se acontecer alguma coisa ali, tá certo? Como, por exemplo, aconteceu em Londres, na estação de Tem, como aconteceu na Espanha, por exemplo, onde você tem um grande fluxo de pessoas, não é? Porque o terror busca exatamente através do atentado criar essa situação de pavor e de pânico para dobrar o poder político e obter o que ele quer. Nós não temos plano de contingência para isso. E depois, nós não temos nenhuma área que concentre todas as informações e coordene a ação antiterror. Concluo dizendo o seguinte: em 2007 e 2009, quando eu reuni todas as autoridades no Brasil que cuidavam do tema, o governo Lula, então, falava em criar uma autarquia ou um ente antiterror que centralizaria todas as atividades, como existe mundo afora. Resolveram baixar o grau de prioridade e passou a ser um centro de coordenação e prevenção de atentados terroristas na secretaria, aliás, no Gabinete de Segurança Institucional. Hoje, pasme, e você estava ao meu lado, está lembrado, na última audiência pública, acontecida há 15 dias, que foi que nos disseram? Nem o Centro de Prevenção e Coordenação existe mais. Ou seja, nós não temos nenhum órgão que coordene e organize todo o processo de coleta, de prevenção e de combate ao terrorismo no Brasil. Deputado subtenente, vamos tentar entender o que pode ser considerado terrorismo, o que é crime comum. Eu estava me lembrando da onda de atentados a ônibus que aconteceu, acho que ela está mais tranquila, acho que acabou em Florianópolis. Durante muitos meses, os ônibus eram atacados, queimados, e sabia que era, que era um grupo organizado, que era um grupo criminoso. Que uma organização. Em São Paulo, em maio de 86, 7, não, 2006, 2007, por aí. O PCC realizou diversos atentados e matou diversos policiais. A cidade foi transformada num campo de guerra. Pode ser considerado um ato terrorista ou... Apesar de não estar tipificado, né, o terrorismo, a minha compreensão é um ataque contra o Estado. Toda ação criminosa que visa desestabilizar política e institucionalmente o Estado, ele é um ato de terrorismo. Ou seja, a minha percepção, a minha compreensão sobre ato terrorista tem a ver com o propósito de desestabilizar política e institucionalmente uma nação ou um Estado. E aí a gente pode dizer sim que a ação do PCC pode ser tida como uma ação terrorista na medida que, naquele momento, ele tinha a intenção clara de desestabilizar institucionalmente o governo do Estado de São Paulo. Então, nessa percepção, eu entendo que há terrorista sim. Mas eu queria aproveitar essa fala do nosso deputado Raul Jungmann sobre a estrutura de inteligência no Brasil e para reforçar essa posição, essa compreensão de que muito pior do que a tipificação, como nós já colocamos, é não existir uma política de segurança, de inteligência articulada no Brasil. Até conversando sobre essa oportunidade que nós teríamos agora nesse programa, conversando com a nossa assessora, ela nos relatando um episódio de uma visita do presidente iraniano ao Brasil, onde houve um questionamento sobre a possível presença de uma determinada pessoa, um cidadão iraniano, no Brasil. E, preventivamente, ninguém soube informar. Depois, obteve informação de que ele teria o Ministério das Relações Exteriores como informação, a Polícia Federal com outra informação e o Ministério da Justiça com outra informação sobre a presença ou não. E ele teria vindo, sim, com o passaporte fornecido. Ou seja, só para exemplificar que é necessário uma atuação centralizada num órgão para que nós possamos, de fato, ter uma política nacional de prevenção ao terrorismo. Lembrando, como a senhora colocou, que nós não precisamos esperar
um ato terrorista, uma grande bomba explodindo em algum centro. O tráfico de armas, né, ele está bem organizado e talvez seja uma ameaça muito maior do que uma possível bomba explodindo em algum evento, do ponto de vista da desestabilização da nossa democracia, a partir do momento que, se nós não cuidarmos do dia a dia, nós vamos ajudando a sedimentar esse processo, seja do tráfico de drogas, seja do tráfico de armas, os dois específicos, porque vai sedimentando, nós vamos tendo como uma questão natural, como uma questão apenas de política de segurança pública, quando, na verdade, nós estamos diante de uma ameaça de segurança interna, de defesa nacional. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta conversando sobre, então, o que tipo de legislação a gente pode precisar. O Brasil em Debate está de volta, hoje discutindo a ideia de uma lei antiterrorismo com os deputados Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais, e Raul Jungmann, do PPS de Pernambuco. Deputados, pelo que a gente conversou no primeiro bloco, a impressão que deu é que o Brasil precisa de uma política de prevenção, de organização contra o terrorismo, que a questão não é necessariamente tipificar o crime. É isso, deputado Raul Jungmann? Eu acho que por trás de todas essas deficiências aqui, apontadas por nós e pelo meu colega, há uma questão de fundo. Que questão é essa? É a seguinte: o Brasil, em termos diplomáticos, ele entende que, se ele tipificar o crime de terrorismo, ele estará, em nível global, assumindo uma posição alinhada com os Estados Unidos e contra os árabes palestinos. E o Brasil se recusa a fazê-lo. Então, se nós não temos uma lei que tipifique o terrorismo, é fruto dessa postura política diplomática do Brasil, de que ele não quer ter uma postura que possa ser lida ou ser vista como anti-árabe. E aí atrair, digamos assim, a ira, atrair uma reação árabe. Agora veja a que beco sem saída essa postura nos leva. O Brasil defende exatamente ser um grande protagonista, um grande player, um grande jogador na política diplomática global. E quer ter um assento no Conselho de Segurança da ONU. Ora, se nós vamos ao centro do mundo, o mundo com seus problemas virá ao Brasil. Nós vamos ter que arbitrar, por exemplo, a questão da Ucrânia com a Rússia, nós vamos ter que arbitrar o plurissecular conflito entre árabes e palestinos, nós vamos ter que arbitrar os problemas que existem na África. E a senhora acha, ou o telespectador acha, que nós vamos arbitrar esse conflito sem ter o ônus de exatamente decidir sobre isso? Então, se o Brasil quer ter projeção global, o país precisa se preparar para essa projeção. E isso passa exatamente por esses três itens. Tem que ter uma legislação, tem que ter prevenção e tem que ter organização e estrutura. Porque essa desculpa de que, olha, nós somos o país que não tem problemas, nós somos o soft power, evidentemente é só olhar para a Argentina e ver que ela não tinha conflitos globais e enfrentou 2 atentados terroristas, como eu aqui disse, com 300 mortos, com 300 pessoas entre mortos e feridos. Deputado Subtenente, qual a diferença de tipificar? Quer dizer, colocar uma bomba, provocar um atentado que vai matar pessoas, isso é um crime, né? Qual a diferença da gente chamar isso de terrorismo? Vai ter penas maiores? Tem uma implicação diferenciada? Nós temos duas leis, que é a Lei de Defesa Nacional, de Segurança Nacional, que é de 73, né? Isso. E a Lei dos Crimes Hediondos, que fala em punir ato terrorista. Correto. Né? Então, a preocupação ela é bastante antiga, né, na nossa realidade, na nossa política. Agora, dentro daquela compreensão que eu coloquei, de que o terrorismo, o ato terrorista, é aquele que visa destabilizar politicamente um Estado, uma nação, e analisando todos os projetos que estão tramitando aqui nessa casa, o que se busca, de fato, é dar a essa ação, né, o nome de ato terrorista, e aí tem vários projetos tentando identificar as várias possibilidades e os vários espaços que possam ser praticados esses atos e com punições realmente muito mais rígidas, com penas muito maiores do que o mesmo ato que não tem a conotação de ato terrorismo. Um assassinato
de um cidadão comum na rua tem um tratamento e no ato terrorista ele vai ter outro tratamento. Então, realmente é uma definição. Esse ato aqui precisa de dizer, ato terrorista é isso. E a punição, obviamente, tem que ser bem maior do que a colocada hoje para os crimes chamados crimes comuns, se é que nós podemos chamar algum crime de comum. Agora, os senhores falaram em prevenção e a gente está falando principalmente aqui das Olimpíadas. A gente assiste, infelizmente, quase todo fim de semana aos jogos de futebol e vê que a gente não consegue ter sequer uma política que consiga conter torcidas organizadas, que consiga impedir que entre dentro dos estádios artefatos como bombas, coisas básicas. Aqui em Brasília a gente teve um incidente num jogo de basquete, que é uma coisa... Normalmente a gente jamais diria que teria teve bomba dentro de um jogo de basquete. Quer dizer, o Brasil tem uma cultura que pode... Como é que a gente vai mudar isso? Né? Como é que a gente vai evitar que as pessoas entrem armadas no estádio? Porque isso... Ou como evacuar um estádio? Os eventos acontecidos aqui no estádio Mané Garrincha, eles terminam com um único portão de saída. Alguns deles têm um único portão de entrada. Essa cultura tem que ser inteira modificada? Tem. E eu diria que não resolve. Mas um ponto de partida é você cortar os cordões que unem os cartolas, a cúpula do futebol e determinados clubes e as torcidas organizadas. Porque as torcidas organizadas, tá certo? Elas são organizadas em grande medida pelas diretorias e pela cúpula, pelos cartolas dos clubes. Isso é óbvio e evidente. Então, você teria que encontrar uma maneira de punir esses dirigentes que têm uma relação, geralmente também políticos, vereadores e etc., com essas torcidas organizadas. Aí, onde é que está o ovo da serpente? Evidentemente que também precisaríamos de efetivamente ter um maior controle sobre os nossos estádios e também termos uma educação e campanhas que, evidentemente, buscassem reduzir a violência. Mas eu acho que o primeiro ponto é preciso ver a relação que existe entre essas torcidas que cometem violências e que são, em grande medida, digamos assim, impulsionadas, estimuladas e apoiadas pela direção dos seus respectivos crimes. Mas eu queria... Sim. Pois não, por favor? Sim. Não, por favor. Não, eu queria só dizer o seguinte, é que nesse mundo globalizado, a gente não pode imaginar que um país, por não ter inimigos ou não ter adversários, e efetivamente o Brasil não os tem, tá certo? É um exemplo para o mundo, sem sombra de dúvida, mas a gente precisa entender que o terrorismo, às vezes, ele atua por tabela. Veja o que aconteceu na Argentina. Eles procuraram, e teriam, no caso, sido terroristas vindos do Irã, tá certo? E o que aconteceu? Eles miraram a Argentina? Não. Eles miraram exatamente Israel através, tá certo, dos judeus, dos israelenses que moram na Argentina. Então, veja, no momento em que você traz delegações de todo mundo para cá, o risco, ele se multiplicará. Por quê? Qualquer tipo de país que aqui esteja, ou da sua delegação, que tenha conflitos, né, com determinadas facções étnicas, religiosas e assim, ou uma outra qualquer, ele pode ser objeto de um atentado aqui, não contra o Brasil, mas no Brasil. E essa deveria ser uma preocupação, como bem disse aqui o Gonzaga, não apenas eventual, mas permanente. Porque neste mundo em que cada vez... Hoje você tem menos guerras no sentido de entes estatais, de países que se chocam. A guerra hoje é chamada guerra assimétrica, tá certo? É a guerra que se faz através de alternativas que não são aquelas clássicas. Não é entre estados ou países, mas, sobretudo, entre determinadas facções políticas. E o Brasil, infelizmente, não está pronto para enfrentar isso. Deputado Gonzaga, o senhor falou da preparação das forças de segurança, das forças que podem prevenir essa ação. Que tipo de preparação? A Polícia Brasileira, a Polícia Federal Brasileira está preparada para isso? Nós temos um sistema que nem podemos chamar de sistema. O sistema pressupõe um fluxo, né, de informações e de ações coordenadas que o Brasil não tem. O modelo de organização do Brasil, principalmente na segurança pública, não permite, né? Nós não temos um Ministério da Segurança, por exemplo, e o ente federado União sequer tem qualquer possibilidade legal e formal de determinar qualquer ação nos estados na área de segurança pública, por exemplo, né? O governo federal não pode dar nenhuma ordem para as polícias nos estados.
assim como não pode dar nenhuma ordem para o governador na área de segurança pública. Então, nós precisamos discutir, nesse pacto federativo que está sendo debatido aqui, nós temos que discutir essa organização do sistema de segurança. Mas, voltando à torcida organizada, como o gancho da sua pergunta, eu diria que a sociedade brasileira, precisa de repensar esse pacto que fizemos pós-ditadura militar no Brasil. A sociedade fez uma opção, essa é a minha leitura, de que não queria intervenção que o Estado fazia no regime militar. E fez uma opção por o que alguns chamam de Estado penal mínimo. O menor índice de intervenção possível do Estado na vida das pessoas, né, no direito das pessoas de ir e vir, enfim. Isso enfraqueceu, na minha percepção, a possibilidade de atuação de intervenção do Estado para ajudar a combater estas organizações criminosas que a senhora se referiu, eu não estou colocando, nem a senhora colocou, como que as torcidas organizadas são organizações criminosas, mas que em muitos momentos alimenta a violência e com tantas mortes como nós temos assistido. Então, acho que nós temos que repensar esse pacto. Se no final do regime ditatorial do Brasil, nós fizemos uma opção de reduzir a intervenção do Estado e estamos vivendo uma onda crescente de violência, e se na Copa do Mundo, por exemplo, foi permitido, por legislações específicas da Câmara, por atuação do Estado brasileiro, intervenções mais rígidas, né? Exigência da FIFA, o nível de segurança, de intervenção então, no ir e vir das esquema, pessoas. como é que o senhor avaliou? Funcionou. Nós não tivemos, nos espaços em que ocorreram os jogos e as atividades vinculadas à Copa do Mundo, nós não tivemos índice de violência nem de criminalidade. Os índices foram muito aquém da realidade brasileira. Isso foi uma demonstração clara de que a intervenção se faz necessária em alguns espaços, em alguns momentos. E ainda, pegando a fala do deputado Raul Jungmann, que faz um diagnóstico perfeito do porquê o Brasil, né, qual a dificuldade de nós tipificarmos o crime aqui, ainda tem uma outra questão interna, que é uma preocupação com a criminalização dos movimentos sociais, né, que para alguns já são terroristas, né? Nós escutamos muito algumas manifestações nesse sentido, de que o MST e outros movimentos são também terroristas. Então, há uma preocupação da não criminalização. Agora, se o Brasil quer, de fato, ser soberano e garantir essa soberania com um potencial de intervenção em outros países, no sentido de intermediar conflitos, de garantir relações diplomáticas construtivas, nós temos que ter a coragem de efetivamente garantir essa nossa soberania a partir da tipificação e fazer esse enfrentamento. Nem vamos criminalizar os movimentos sociais e nem vamos criminalizar os árabes, mas é preciso garantir a nossa soberania, e ela se dá necessariamente pela preocupação, pela estruturação desse sistema de inteligência no Brasil, que não existe enquanto sistema. Pelo menos a gente não consegue enxergar. Nós vamos enxergar alguns órgãos tentando fazer isso, vamos enxergar a BIM tentando dominar esse cenário, né, do ponto de vista de informações, mas nós não conseguimos enxergar esse sistema e concretamente não existe, como foi colocado aqui, o próprio órgão que foi criado, ele está desativado, não foi extinto, está desativado. Eu acho que, aproveitando a discussão do terrorismo, nós precisamos de repensar, de fazer esse novo pacto voltado para a segurança pública, para a redução da violência, a redução da criminalidade, porque os índices do Brasil são insustentáveis, são pior do que qualquer ato terrorista, né? Não tem nenhum terrorista no mundo matando 56 mil pessoas por ano, como o Brasil está matando. Bom, a gente tem mais um minuto. Eu gostaria de perguntar para o deputado Raul Jungmann, porque se não deu chance do senhor falar sobre isso, o senhor acredita que essa legislação pode afetar a autonomia dos movimentos populares, pode criminalizar as manifestações populares? Eu acho que é possível evitar, não tem a menor sombra de dúvida, que inclusive, fazendo audiências, fazendo debate, que, aliás, é o modo de se comportar desta casa. Existem, inclusive, bons projetos do Hélio Bicudo, por exemplo, eu estou, inclusive, vendo ele, procurando desarquivar, ajudar a atualizar. E, olha, isso daí, na verdade, é uma desculpa para você não tipificar o crime de terrorismo. É possível, sim, separar, movimentos sociais são uma coisa, terrorismo são outras, e, sem sombra de dúvida, a legislação pode fazer a separação de um e de outro, no benefício do Brasil. Muito obrigada, deputado Raul Jungmann. Muito obrigada, deputado subtenente Gonzaga. A gente fica por aqui. Se você quiser rever ou compartilhar este ou outros programas, vá à nossa página câmara.leg.br/Brasil em Debate. Até a próxima.